Glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Aleluia. Todos estão bem? Estão bem mesmo? Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Aleluia. Aleluia. Quem achou diz amém? Amém. O versículo 5 ao 8 diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, nessa noite, Pai, estamos diante da Tua presença. Não sou nada e não posso nada, Senhor. A palavra é Tua, o poder é Teu, Senhor. Tu és aquele que já tem falado conosco de várias formas nessa noite, Pai. Mas eu creio que o Senhor ainda tem um pouquinho para tratar em nossos corações. Que o Senhor possa trabalhar no profundo, no oculto e no escondido. Que possamos sair daqui mais fortes, Senhor, do que entramos. Porque, Senhor, Tu és aquele que não despede ninguém vazio da Tua casa. Permaneça conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. E que essa palavra possa produzir um efeito poderoso na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando eu olhei na escala, estava o meu nome, de imediato veio essa palavra ao meu coração. Aleluia. E eu fiquei por dias falando com Deus a respeito do que ministrar para a igreja. Aleluia. E Deus assim vem confirmando dia após dia. E se você notar, Deus já falou conosco hoje, confirmando esta palavra da sua forma de falar. Às vezes nós queremos ouvir uma coisa, mas Deus tem a sua forma de falar e de trabalhar em nossas vidas. Quando eu peguei aqui no versículo de número 5, aleluia, Deus falou poderosamente ao meu coração o quanto nós precisamos ser lapidados por Deus, o quanto nós precisamos aprender do Senhor. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus ouvindo, aleluia, a palavra, mas ela não entra no nosso coração. Às vezes ela passa de ouvido e sai no outro. Às vezes nós falamos: Deus não falou comigo, mas na verdade Deus nunca deixou de falar conosco. É nós que muitas das vezes estamos desapercebidos para ouvir Deus falar conosco. Aleluia. Quando nós olhamos a carta aos Hebreus, capítulo de número 13, o início dela vai dizer que, aleluia, nós não podemos se esquecer da hospitalidade. Aleluia. Eu já contei o testemunho que me fez permanecer nesse ministério lá no início. Foi a hospitalidade. A forma que me abraçaram, as palavras de conselho, o Espírito Santo que nos tomou, aleluia. Mas a importância da hospitalidade. O que acontece é que com o passar do tempo, Deus exalta, Deus levanta, Deus capacita, e as pessoas às vezes vão perdendo a essência. O nariz vai empinando um pouquinho mais. Aleluia. Já não cumprimenta o irmão da forma que tem que cumprimentar, já não abraça o irmão da forma que tem que abraçar. Deus não nos trouxe neste lugar para nos tornar melhor do que os outros. Ele nos trouxe esse lugar para nos ensinar a ser semelhante a Ele, não igual a Ele, mas semelhante a Ele. Aleluia. Então nós não podemos perder isso. Aleluia. A hospitalidade. E saber que Deus nos tirou do mundo, nos trouxe para esse lugar, para que a gente possa mostrar para o mundo que existe um Deus transformador. Um Deus que pode mudar a sua história. Aleluia. Então nunca se esqueça disso. Às vezes vai vir pessoas que não vão estar trajadas como nós, muitas das vezes, mas estão querendo um abraço apenas, ou dizendo uma palavra de ânimo, ou esperando
que você fale que Jesus pode mudar a sua história. Aleluia. Isso faz toda a diferença na vida de um ser humano que está perdido, que está na escuridão, que está nas trevas. Aleluia. Então não se esqueça de onde o Senhor te arrancou e aonde Ele te colocou. Aleluia. Não deixe que essa chama, aleluia, que esse amor pelas almas, pelo próximo, se apague. Não, quando passar uma vida aí, abrace ela, que Jesus vai mudar a tua história como mudou a minha. Às vezes nós esquecemos dessa simplicidade. Hoje é tanto conhecimento, tanta sabedoria, que nós queremos ser mais do que o outro. E nós não precisamos ser maior do que ninguém. Maior é Ele. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Ele ainda quer de nós simplicidade no servir. E não servir de qualquer forma, aleluia, corpo, alma e espírito. Aleluia. Sabendo que o que Ele fez na nossa vida foi coisa grandiosa. Aleluia. E não podemos perder essa essência. Aleluia. E muitas vidas aí esperando um abraço meu e um abraço seu. Sabe quando às vezes nós estamos cajados assim, não queremos abraçar para não sujar o pé? Ou não querer sentir o cheiro de outra pessoa? Ei, Jesus está dizendo, ei, abraça o próximo. Um dia você foi igual a Ele. Não tenha o seu nariz empinado. Seja humilde, seja simples. Não deixe o título subir para sua cabeça. Sabe o que mantém a gente de pé, irmão? Saber que Deus nos arrancou do mundo. E hoje nos colocou numa posição de privilegiado, mas não para ser melhor, mas para ensinar outras pessoas que ainda pode se levantar, que ainda pode caminhar nessa terra, que tem um Deus que não olha diferente para ninguém. Ele ama todos iguais, dependente da sua posição. Aleluia. Como Deus falou forte ao meu coração sobre esse início, irmão, que às vezes Ele precisa trabalhar no nosso caráter, que às vezes as palavras que nós temos dentro de nós, sabe, muitas falácias ou muita, aleluia, teologia, muito conhecimento, às vezes, aleluia, vai apagando aquilo que Jesus fez na nossa vida. Aleluia. Não se esqueça de onde o Senhor te arrancou, o que Ele fez na tua vida. Ele não virou as costas para você. Aleluia, Ele te abraçou. Aleluia. Nós vivemos num mundo tão difícil, irmão. É tanto eu posso, eu sou, eu tenho. Mas foi falado aqui nessa noite, ele fala assim, ó, pare de respirar. Já era. Então não perca isso. Aleluia. Glórias a Deus. Esse capítulo de número 13 é uma das exortações finais do autor da carta aos Hebreus. Aleluia. E ele vem nos ensinar alguns pontos para a nossa vida. Quando ele fala aqui no versículo de número 5, que sejam os vossos costumes sem avareza, ou seja, sem ganância. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus, ou tudo aquilo que nós queremos conquistar tem que ser para a glória de Deus, e que o nosso coração não tem que estar se apegado a essas coisas. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado. A Bíblia diz que onde está o tesouro do homem está o seu coração. Então se preocupe em não se encher demais das coisas da terra, mas se preocupe em se encher mais das coisas de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E ele continua dizendo aqui, aleluia, glórias a Deus, contentando-nos com o que tens, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. É se contentar com aquilo que Deus tem te preparado. Você vê aquelas pessoas que não têm sossego, não tem tempo nem para Deus, é uma preocupação. Deus já abriu uma porta de emprego, Ele quer duas. Deus tem preparado um banquete, Ele quer mais. Às vezes ele olha um vizinho com 2 carros, ele quer ter igual, quer ter um a mais. E nunca tem tempo para Deus. É uma preocupação com as coisas da terra. É um coração tão voltado para as coisas da terra, que sempre quer ter mais. É mais das coisas do mundo e nunca mais de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Não por necessidade. Aleluia. Olha só, a se contentar com aquilo que Deus já deu. Esse tem que ser o nosso contentamento. Pare de olhar para o próximo que está prosperando em seus caminhos.
Você lembra de Asaf? Quando Asaf olhou a prosperidade do ímpio, seus pés quase se escorregaram. Não, dê graças a Deus pelo trabalho que você tem e venha para a casa do Senhor adorar a Ele. Não se preocupe em ter 2, 3 trabalhos para satisfazer os desejos da sua carne, porque isso não vai te fazer permanecer na presença de Deus. Isso vai afastar você dos caminhos do Senhor. Aleluia. Seja grato a Deus por aquilo que Ele já te concedeu. Aleluia. Olha só. Aleluia. Eu fui marcando aqui o que Deus foi colocando no meu coração. O perigo à avareza, o amor ao dinheiro é vista como um obstáculo espiritual na vida de um crente, pois colocar a confiança nas posses materiais em vez de Deus é um perigo. É o que nós mais vemos hoje. Cadê os crentes? Cadê o povo que serve a Deus? Está sempre ocupado com outras coisas. Está sempre preocupado com outras coisas. Nunca tem tempo para uma consagração. Nunca tem tempo para um culto de estudo. Nunca tem tempo para estar adorando ao Senhor nos finais de semana. Está sempre preocupado com algo a mais para a tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz para nós não juntarmos tesouro na terra. Sempre é falado aqui que nós não devemos viver uma vida aí dissoluta ou de qualquer forma, não. Temos que ter coerência. Mas também temos que ter sabedoria. Que se nós tivermos Deus na condução da nossa vida, irmãos, Ele é o suficiente. Ele abençoa o nosso trabalho, Ele abençoa o nosso celeiro, Ele faz multiplicar, aleluia, o nosso salário, porque Ele é poderoso. O que nós precisamos é ter uma disciplina espiritual. Saber que estar na casa de Deus para aprender a ouvir a palavra do Senhor é o necessário. Saber que ter uma vida de oração, uma vida de dedicação no reino de Deus é necessário. Sabe por quê? Porque quanto mais você faz isso, menos brecha para o adversário trabalhar na tua vida. Quanto menos você faz isso, menos vontade de estar na casa de Deus, menos vontade de ler a palavra do Senhor, menos vontade de ir para o céu. Aleluia. Então nós temos que tomar muito cuidado. A virtude do contentamento é o chamado para contentar-se. Baseia-se na convicção de que Deus é o suprimento para a vida, aleluia, para a sua vida. E isso vem de Deus. Descanse em Deus, irmão. Se você tem feito como o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele pode ter certeza. Ele vai fazer as coisas acontecerem no tempo certo e no momento certo. Não se desespere. Aleluia. Aquieta a tua alma. Quantas pessoas entraram aqui nessa noite com inquietude dentro da alma, uma preocupação, aleluia, mas Deus vai trazer um descanso para você nessa noite, através dessa palavra e do Espírito Santo. Sabe por quê? Aleluia. Deus está no controle da tua vida. Aleluia. Quando Ele diz através do salmista, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, Ele está garantindo para a tua vida. Ele está garantindo que se você o servir de todo o seu coração, Ele vai te surpreender com toda a sorte de bênção. O homem falha com as suas palavras, mas a palavra de Deus, ela é fiel. Ela não falha. Aleluia. Nós muitas das vezes temos, aleluia, um dia está bom, outro dia não está bom. Um dia está sorrindo, outro dia está triste. Mas Ele permanece o mesmo. É o que nós esquecemos muitas das vezes. Que nós mudamos a nossa forma, mas Jesus, Ele não muda a forma dele. Ele permanece o mesmo. Intercedendo por nós, lá do lado do Pai. Pedindo para o Senhor nos dar força. Aleluia. Glórias a Deus. A promessa ali inabalável é a base da segurança do crente. É a própria palavra de Deus que garante sua presença constante. Aleluia. Aqui a ênfase no original possui uma ênfase redobrada. Aleluia. Podendo ser traduzida literalmente assim, ó. Não te deixarei e nem te desampararei. Às vezes nós esquecemos do Deus do deserto.
Sabe o Deus que preparou o maná e as cordonizes? E falou para o povo assim: olha, vocês não precisam guardar para amanhã. E o povo não deu ouvido e guardou para amanhã. E quando foram ver, estava cheio de bicho. Às vezes é o crente. Deus está falando: não se preocupe com o dia de amanhã. Se preocupe em me adorar hoje, em me agradar hoje. O dia de amanhã está nas minhas mãos. Sabe o que Deus estava querendo ensinar? Seja dependente de mim. O crente que é dependente de Deus, irmãos, ele permanece. Ele adora o Senhor em todo tempo, em todo momento. Adora quando o celeiro está cheio, quando o celeiro está vazio. Adora quando está com saúde, como está na enfermidade. Adora quando está com a circunstância difícil, ou quando tudo está bem. Aleluia. É isso, ser dependente de Deus, irmão, sabendo que Ele está no controle da nossa vida. E o povo não entendeu isso. Aleluia. Moisés falou: não precisa guardar nada. Foi direcionado por Deus. E o povo guardou. E amanheceu cheio de bicho. E quando lá na frente eles obedeceram, aleluia, não amanheceu cheio de bicho. Quando nós obedecemos a voz de Deus, Deus faz coisas para nos surpreender. Quando obedecemos a voz do Senhor, Ele abre a janela dos céus com toda a sorte de bênção. Aleluia. O que cabe a nós é obedecer a palavra do Senhor, é ficar mais atento aos conselhos de Deus, irmãos. São conselhos para nos manter de pé, para nos manter adorando a Ele em todo o tempo. Não é de vez em quando, em todo o tempo. Às vezes nós esquecemos disso. Não te deixarei e nem desampararei. E tem um recado de Deus para você: não seja orgulhoso. Sabe que tem pessoas que às vezes é orgulhoso? A Bíblia fala que às vezes nós devemos comunicar nossas necessidades ao santo. Eu sei que às vezes nós temos que ir para o joelho, né? A Bíblia diz para nós entrar no nosso quarto, falar com o nosso Pai que é secreto, e vai nos recompensar. Mas às vezes Deus prepara uma bênção para você, porque você orou, o Senhor pedindo socorro. Aí chega o socorro lá que o irmão enviou. Às vezes você fala: não. Aí Deus falava assim: é o escape que eu estou dando nesse momento que você está passando. E vai te fazer lembrar lá na frente, quando Deus mudar o seu cativeiro e te colocar numa posição melhor, para você se lembrar daquilo que Ele fez na tua vida, para você fazer na vida do teu irmão. Aleluia. Porque tem o evangelho que estão pregando por aí, aleluia, que não passa dificuldade, que não tem problema. Servir a Deus é tudo bom. Você nunca vai passar processo, ou nunca vai passar por momentos difíceis. Eu quero dizer para você, esse evangelho por aí, que eles estão pregando, não é o verdadeiro evangelho, irmão. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ei, vai ter momento que você vai passar pelo deserto, vai ter momento que você vai passar pela prova. Ei, mas Deus nunca vai te desamparar. Ele sempre vai enviar o socorro no momento certo. Aleluia. Se você tem servido ao Senhor, se você tem se preocupado em adorar a Deus na beleza da sua santidade, pode ter certeza, Ele vai enviar o escape, Ele vai enviar a solução, Ele vai abrir porta onde você nem espera, porque Ele é Deus, Ele não muda, e Ele vela pela sua poderosa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Mas ninguém pode saber o que eu estou passando. Ei, você serve ao conhecedor dos céus, da terra, aquele que conhece tudo, que sabe de tudo, que conhece o teu interior, que conhece a tua necessidade. Quando eu estava passando por um processo longe, estávamos passando um apuro grande, nós dobramos o nosso joelho, passou um dia e meio, Deus enviou a provisão. Deus mandou trazer isso, aceita? Falei: foi Deus? Foi Deus. Manda. Irmãos, independente do estado que você esteja, se é pastor, se é obreiro, não importa. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos surpreendido. Aleluia. Sabe por quê? Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E nós pedimos: Senhor, aleluia, envia a porção. Aleluia.
e ele enviou mais do que a porção. É uma vida de dedicação ao reino de Deus, irmãos, que faz com que o céu se movimente a nosso favor. Se você parar, se estagnar, se você desistir, as bênçãos param. O seu chamado para. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha o que Deus está falando comigo. Sabe por que a alegria do casamento lá não acabou? Porque Jesus estava no ambiente. Aí tem pessoas passando por processos difíceis, aleluia, dentro do casamento, dentro da sua vida. Está esquecendo de chamar Jesus para fazer parte. E dizer, Senhor, está difícil aqui, aleluia, ajusta ali, ajusta aqui, eu preciso de uma renovação, de uma transformação, de uma restauração, e você às vezes está batendo na mesma tecla toda hora, e dizendo, não dá mais, mas Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Chama Ele, aleluia, chama Ele para fazer parte desse ambiente, aleluia, que o adversário está tentando destruir. Chama Ele, porque onde o Senhor está, não haverá tristeza e destruição, vai haver alegria, regozijo, Ele vai trazer alívio para a tua alma, porque quando Ele está no ambiente, algo sobrenatural acontece. Aleluia. Pare de lutar com as suas forças, ou dizer que não tem mais jeito. Ele ainda continua trabalhando. Aleluia, glória a Deus. Não saia da posição que Deus te chamou, ou que Ele te colocou, e não dê um passo fora da direção de Deus. Não queira pagar o preço. Não está marcado não, viu? É o Espírito Santo que está falando. Ele vai destruir se você der legalidade para Ele destruir. Você sabe por que Deus não destruiu o meu casamento? Porque não dei legalidade, não. Porque o diabo não é mais forte do que o meu Deus. Faça isso. Porque nós não somos super-homens. Mas chama Ele para te ajudar nessa batalha. Senhor, como está difícil, chama Ele. Senhor, nos ensina novamente, chama Ele. Nós precisamos aprender todos os dias, irmãos. Nós não estamos perfeitos, não. O Senhor está nos lapidando. Ele está nos aperfeiçoando, ó, todo dia. Senhor, me ensina aqui. Me ensina a lidar com a minha esposa. Me ensina a lidar com o meu marido. Me ensina a cuidar dos meus filhos. Ei, peça para onde o Senhor te ensinar, irmão. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Você tem um manual na mão. Você tem o Espírito Santo. É para buscar em Deus o seu refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente no momento da tribulação. Aleluia. E às vezes temos esse conhecimento e queremos jogar tudo para o alto. Se eu falei, joga para o alto não. Eu ainda tenho poder nas minhas mãos, diz o Senhor. Aleluia. Vamos mais aqui. Olha, o versículo 6. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa me fazer o homem. Essa aqui é uma resposta direta do versículo de número 5, que manda o cristão viver livre do amor ao dinheiro, mas também diz aqui, vencer a insegurança na prática. É entender que a sua segurança não vem da sua conta bancária ou da sua estabilidade no seu emprego, mas do cuidado de Deus. Quando você confia, aleluia, que o Senhor é o seu ajudador, o medo da escassez perde a força. Aquelas pessoas que ficam preocupadas com o dia de amanhã é assim. Você não vai se preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Ele não vai ter domínio sobre a sua mente. Senhor, o que será de amanhã? O que vai acontecer? Não. Hoje você vai se entregar totalmente ao Senhor, porque o dia de amanhã está nas mãos dele. Aleluia. É dessa forma, irmãos. Não fique com medo. Já foi falado aqui nessa noite. Não fique preocupado. Aleluia.
Glórias a Deus. Olha aqui, superar o medo da rejeição ou da crítica. A expressão não temerei o que possa fazer o homem, lidar com o medo do julgamento humano. Quantas pessoas ficam com medo do julgamento humano? Vem para a casa do Senhor, mas o pessoal vai falar que antes eu estava fazendo isso, agora eu estou na igreja para me esconder. Se preocupe em primeiro agradar a Deus, irmão. Esqueça os julgamentos do mundo. Se importe que, aleluia, que Deus ele te ama e que ele te quer bem pertinho dele. Quando você vem para os caminhos do Senhor, você não vai ter muitos amigos. Vai ter sempre aquele que vai te apontar e te julgar pelo seu passado, pelas coisas que você fazia. Mas não se importe com isso. Mais importa agradar a Deus do que agradar ao homem. Quando você pensa em agradar o homem, você está dando um passo errado. Porque nós não viemos para a igreja para agradar o homem. Nós viemos à casa do Senhor para agradar a Deus. Aleluia. Então fique em paz, descanse o seu coração. Aleluia. Glórias a Deus. Na prática, muitas vezes deixamos de fazer o que é certo, ou de professar nossa fé por medo de sermos rejeitados, criticados e até mesmo excluídos. Né? Aleluia. Vamos excluir do futebol, vamos excluir dos churrascos da família, porque hoje só falo de Deus, só falo de Jesus. Não se importe com isso. Aleluia. Deus vai preparar novas amizades para você que falam o mesmo linguajar, aonde as palavras vão se encaixar, aonde você vai ter uma paz de estar no meio, aonde você não vai se preocupar. Aleluia. Glórias a Deus. Sei que muitas pessoas se preocupam com isso. Vamos deixar de lado, vamos excluir. Paz. Aleluia. É melhor te excluir do mundo, mas te achegar a Deus. Isso é mais prazeroso. Hoje eu encontrei com um rapaz ali, ele falou: rapaz, você não joga mais bola mesmo? Nós estamos precisando de um centroavante. Eu falei: meu amigo, isso não faz parte da minha vida mais. Aquele cara que tinha um desejo impossível, que não parava em casa, hoje não tem mais isso no coração. Hoje o meu tempo é da minha esposa, das minhas filhas. Ele falou: é mesmo? Eu falei: é. Hoje nós estamos sendo direcionados por uma palavra e por uma presença que não é igual. Aleluia. Glórias a Deus. A gente se reuniu lá um pouquinho num grupo de retiro para correr um pouquinho. Aleluia. Quase me machuquei. Falei: Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Já entendi, Pai. Aleluia. Embora nós estávamos irmãos em comunhão, mas eu quase me machuquei. É o corpo dizendo assim: chegou o tempo. Acima do peso, 44 anos. Aleluia. Deixa quieto. Aleluia. Glórias a Deus. Mas estávamos num ambiente bom, com irmãos abençoados. Aleluia. Falamos a mesma língua, do mesmo Jesus. Como é gostoso. Aleluia. Então nós não temos mais pacto com as coisas deste mundo. Isso não nos atrai mais. Aleluia. Então, aleluia, quer do seu coração, se estão te excluindo de algumas coisas, é porque hoje você é diferente. Há um brilho diferente em você. Aleluia. Há uma presença que te atraiu. A presença do Senhor, ela te atraiu para esse ambiente e para essa presença. Aleluia. Glórias a Deus. Se alinhe à vontade de Deus e busque a aprovação de Deus antes da aprovação do homem. Não fale nada para provar o homem que você se tornou ou a mulher que você se tornou. O seu testemunho é o suficiente. Não precisamos abrir a boca. É só o nosso comportamento, ele faz toda a diferença. No ambiente de trabalho, no meio da nossa parentela, do lado dos seus vizinhos. Você não precisa nem dizer que é crente. O seu posicionamento mostra que você serve a um Deus poderoso. Aleluia. Porque antigamente era palavrões, era xingo, era briga, era querendo arrumar encrenca com o vizinho.
Hoje é abençoando, Senhor. Abençoa meu vizinho, abençoa os meus parentes, abençoa os colegas de trabalho. É dessa forma. Aleluia. E quando você vê algum vestígio, você vai ainda e dá a cara a tapa. Tem dia que as pessoas não entendem o que nós somos. Nós somos transformados pelo Senhor. Esse tempo atrás o rapaz estava com a cara feia. Eu falei, rapaz, deve ter acontecido alguma coisa. Cheguei no trabalho, bom dia, tudo bem? Com a cara fechada. Eu falei, eu te fiz alguma coisa? Mas aconteceu isso não. Então você me perdoa. Eu sou ser humano, um dia eu vou acertar, outro dia eu vou errar. Mas o que eu carrego aqui dentro não pode permanecer da forma que você está. Mas já aconteceu alguma coisa? Você tem acesso à minha pessoa, pode vir conversar. A gente vai se alinhar. Aleluia. Aí ele, não, eu falei, não, irmão, minha vida é assim, é um livro aberto. Se eu errei, eu conserto. Pedindo perdão, desculpa o que for. Aleluia. Mas procure saber quem falou isso ou que aconteceu isso. Então não tenha medo que possa fazer o homem. Tem pessoas que têm tanto medo. Tem medo de bruxaria, de obra de macumbaria. Todas as coisas que o homem pode fazer, irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Fique em paz. Quem te justifica é Deus. Aleluia. Se estão lutando para te destruir, fique em paz. A palavra de Deus nos garante, através do salmista, no Salmo de número 91, que nenhum mal nos sucederá, que praga alguma chegará à nossa tenda. Se for preciso, envie os seus anjos para dar ordem a nosso respeito. Ei, descanse o seu coração. Aleluia. Ainda diz em Isaías, capítulo número 54, versículo de número 17: toda a ferramenta forjada contra nós não vai prosperar, não vai prevalecer. Descanse o seu coração. Não fique preocupado com o que o homem vai fazer com a tua vida. Se Deus está no controle da tua vida, nada vai prevalecer. Glória a Deus, aleluia. Enfrentar a adversidade com coragem. O versículo nos diz que os homens, não quer dizer que os homens não nos tentarão fazer algum mal, mas garante que o que eles fazem não pode anular o cuidado de Deus sobre a minha e a sua vida. Aleluia. Na prática, diante das injustiças e perseguições, ou das pessoas que tentou nos prejudicar, aleluia, a aplicação aqui, aleluia, o revidar com as mesmas armas, o ódio, a vingança, isso não faz parte de nós. Você não precisa revidar nada. Se estão te perseguindo, te caluniando, te maltratando, ore por ela. Abençoa a vida dela. Aleluia. E Deus vai cuidar de tratar com a vida daqueles que nos perseguem. Só fique em paz. Faça o que a Bíblia te orienta. Aleluia. Pega essas orientações para a tua vida hoje. Não se preocupe com aqueles que estão intentando mal contra a tua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Eu lembro de Balaão, que quando, aleluia, recebeu lá aquele convite para amaldiçoar o povo, e ali ele foi buscar Deus. Deus falou, não, você não faz isso. E por uma certa vez ele foi. Quando foi amaldiçoar o povo, Deus reverteu as palavras. Ei, pega isso para a tua vida. Quando alguém te amaldiçoar, Deus vai te abençoar. Quando alguém querer o teu mal, não vai acontecer nada. Deus, ele vai te guardar, ele vai te sustentar, ele vai abrir as portas dos céus para te abençoar em nome de Jesus. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou, irmão. Se você serve a um Deus grande, viva como um Deus grande. Aleluia. E às vezes nós esquecemos. Olha aqui o versículo 7 e 8. Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. E a fé é a quais imitai, atentai para a sua maneira de viver. Aleluia. Sei que aqui está falando de uma parte de pessoas que já partiram no Senhor, não é? Imitai, lembrai, aleluia. Mas vamos trazer para os dias de hoje aquilo que você tem ouvido dentro deste lugar, os aconselhamentos de Deus,
através dessa poderosa palavra. Guarde ela e aplique ela dentro do seu coração. Pega exemplos, irmão, de homens que servem ao Senhor. Aleluia. Esse dia eu falei para o meu pastor através do WhatsApp. Aleluia. Não, ele não é a palavra, pastor. Aleluia. Mas eu falo assim, não, eu vou continuar sendo. Como se fosse inspiração. Aleluia. É a nossa inspiração. Tudo que eu aprendi aqui, aprendi através dos meus pastores. E aplico isso na minha vida todos os dias. Então é imitação, irmãos, homens de Deus. Homens que buscam, aleluia, a cada dia, sabe, fazer a vontade do Senhor. Não desistir do chamado. Não abandonar a carreira que lhe foi proposta, dependente de qualquer situação. Essas palavras que nós ouvimos aqui, todos os pontos. As pessoas esperam uma palavra nova. Não existe palavra nova. A palavra de Deus é a mesma. Ela simplesmente se renova na nossa vida. Aleluia. Não tem um evangelho novo. Ela é a mesma. De Gênesis a Apocalipse. É que às vezes nós ficamos pondo uma ideia. Uma palavra nova, ou um pregador novo. Aleluia, vou falar uma coisa nova. Mas o evangelho não muda. É o mesmo. O que Deus quer do povo é sempre a mesma coisa. Obediência, aleluia, aleluia, a fazer a vontade dele, aceitar a palavra dele, servir a ele com alegria, permanecer na presença dele, para que possa receber o benefício da salvação. Aleluia. Não tem evangelho novo. Eu sei porque as pessoas ficam com isso na cabeça. Eu quero um evangelho novo. Que evangelho novo você quer, irmão? Se Deus, ele é imutável. Aí diz o versículo 8, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo dia eternamente. Ele é o mesmo ontem que te achou lá no monturo perdido. É o mesmo hoje que está trabalhando dentro do seu ser, te ensinando e te capacitando para dias melhores. E é o Deus que está preparando o seu futuro lá na eternidade junto com ele. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes nós esquecemos, irmãos, do Deus que preparou as coisas no deserto, do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que curou, aleluia, muitas enfermidades, aleluia. Às vezes nós esquecemos e passamos qualquer coisinha, queremos largar a Jesus, queremos desistir de tudo. Ele não mudou, ele continua o mesmo. O mesmo poder ainda está nas tuas mãos, de curar, salvar, libertar, transformar e ainda levar para morar na glória. Às vezes nós esquecemos disso. Eu posso mudar o meu jeito, mas ele não muda o seu jeito. Ele vai continuar nos amando. Ele vai continuar nos ensinando. Enquanto ele não voltar para buscar a sua igreja, ele vai continuar nos lapidando. E quando estivermos um pouquinho fora do prumo, ele vai nos colocar novamente no prumo. Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Então que essa palavra possa direcionar os seus passos nessa noite. Que você não venha se esquecer do Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E não foi para nos trazer só benefícios na terra, porque o maior benefício está com ele lá, onde ele foi preparar o lugar. Então fique com essa palavra no seu coração nessa noite. Deixa ele conduzir o barco. Ele ainda acalma a tempestade. Ele ainda muda o quadro da história. Ele muda. Às vezes está tudo fora do lugar. Se você falar com ele, se você pedir a ele, ele vai colocar tudo novamente. Mas não desista. Não desanime. Toma posse dessa palavra. Ele continua sendo o mesmo. Deus, irmãos, vai louvar o Senhor. Prepara aí o louvor. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Essa inquietude da tua alma vai bater em retirada. Você vai sair daqui mais leve nessa noite.